Salve, salve, meus amigos aqui do Caminhos da Evolução, tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Mais uma vez estamos aqui abrindo nossas câmeras, abrindo microfones para bater um papo sobre nossa tão querida Umbanda. E eu tenho a honra, eu tenho a alegria de trazer de volta Pai Luiz Fernando Barros, meu amigo, sua bênção mais uma vez. É sempre um. Não, eu não vou falar que é um prazer, mas é uma alegria que, sabe, quando toca dentro do peito, ter o amigo aqui com a gente é fantástico. Fazia tempo que você não vinha. Meu querido Pai, Oxalá nos abençoe, sua bênção também. A alegria é recíproca, não só com relação ao querido Pai, mas também com todos esses nossos irmãos que acompanham esse projeto maravilhoso que é o Caminhos da Evolução. Estamos à disposição, sou todo ouvidos. Não, não. Eu estava aqui nessas minhas andanças pela Umbanda, e o amigo sabe que eu lhe acompanho nas suas falas, nos seus programas, nas suas palestras lá no Templo Estrela do Oriente. E qual não foi a minha surpresa ao ver o amigo conversando sobre um tema que eu tenho discutido muito, que é a preparação do médium e o mandato mediúnico. Ou seja, nós estamos, eu acho que, formando, a palavra formação aí não sei se cai muito bem, mas assim, uma avalanche de pais de santo, de mães de santo, de dirigentes. Está muito fácil a pessoa se achar com o poder, e essas pessoas se acham com o poder de abrir um terreiro. Eu vou abrir um terreiro, eu vou tocar a minha gira. Eu estava lá na casa do pai Luiz Fernando, da casa do pai Sérgio, não gostei, eles são muito cricas, eles cobram demais, eu não sei o que lá. Eu vou abrir a minha casa. Só que eu acho, meu amigo, que as pessoas não têm a menor ideia nem do que é ser médium, quanto mais ser um dirigente espiritual. Eu queria saber o seguinte: como é que o amigo começou essa jornada de dirigente espiritual? Quando foi que falou, opa, agora é a minha vez de estar à frente? É sempre importante a gente lembrar como foi o nosso começo, porque a gente assim já dá uma ideia Uhum. aos irmãos como a coisa funcionava, né, quando nós efetivamente passamos a nos dedicar de fato, né, à Umbanda. Eu nunca me canso de lembrar que eu, na realidade, eu fui reapresentado à nossa religião de Umbanda a partir do momento que a minha avó, ela era uma dirigente espiritual do Centro Espírita Ogum Beramar e Vovó Maria Conga, aqui na Rua do Resende, número 26, Sobrado, no centro do Rio de Janeiro. Então, ela foi dirigente durante 60 anos. Olha que maravilha. E ali, exatamente, e ali, segundo a minha família carnal, eu, com 15 dias de nascido, eu fui colocado nos braços do caboclo Tupi, então dirigente da instituição, e eu teria recebido ali uma baforada de charutos na cara. Então, é como se soou para mim como uma reapresentação. Olha, você está sendo reapresentado a Umbanda, carrega a sua cruz, porque não é mole não, tá? Exatamente. Então, a partir dali, eu diria que parte da minha infância, minha adolescência, e até, por que não dizer, da minha juventude, eu passei dentro do terreiro da minha avó, brincando, correndo para um lado e para o outro, enfim. Essa era a tônica dessa parte, já que foram até meus avós, por parte de mãe, que me criaram, já que meu pai e minha mãe eram separados, né?
Então, isso ocorre dessa forma, a gente já vivenciando aquele dia a dia de terreiro. Só que, a partir dos meus 15 anos, e hoje eu estou com 62, aí eu entro, de fato e de direito, para a Umbanda, que seria no templo umbandista a Caminho da Luz. Até hoje existe, aqui na rua Mário Portela, 89, no bairro das Laranjeiras, zona sul do Rio de Janeiro, e a partir dali eu começo a me iniciar, acredite, como Ogã de canto e Ogã de atabaque, né? Então, a partir dali a gente começa a nossa caminhada. E o que a gente observa aí dentro do tema proposto, o que a gente observa é que os médiuns daquele tempo, eles tinham, na verdade, uma série de desafios para poderem exercer os seus mandatos mediúnicos. Sim. A começar, você não entrava no terreiro com a facilidade que você entra hoje. Muitas vezes você tinha que ser indicado para o terreiro por um outro médium, indicado, para que você pudesse aí sim chegar lá no terreiro e conversar com o dirigente espiritual, sabendo, conhecendo ali os critérios iniciais, para a partir dali você dizer que já estava lá no terreiro, ainda não como médium de terreiro, não. Sim. Tinha um bom tempo ainda. Ia ter que, com certeza, ali frequentar as atividades administrativas, né, que estão por fora do terreiro, conhecer bastante o trabalho e tal, e lá na frente, depois de uma série de critérios, aí sim, você começava o seu desenvolvimento. E para você ter uma noção, os médiuns que trabalhavam dentro do terreiro, dando consulta, esses aí, talvez o mais jovem tinha 15, 20 anos de casa, o mais jovem, entendeu? Exatamente. E daí para frente. Uma outra coisa muito importante que a gente observava, já que o senhor está falando, meu pai, sobre essa questão de abrir uma casa de Umbanda, muitas vezes o médium ele era conduzido para uma coroação. Essa coroação, você não fazia a tua coroa por fazer, você fazia a sua coroa porque aquilo ia confirmar aquilo que você já praticava dentro do terreiro. Era apenas uma confirmação, né? Não era um título apenas pelo título, né? Não era um diplominha que se põe na parede, né? Exatamente. Aí, pronto, você ia fazer a sua coroação, só que tem um fato muito interessante. O médium da antiga, ele não ia abrir a casa na base do vamos ver, vamos lá ver o que vai dar. Vamos lá ver o que vai dar. Muitos faziam a sua coroação e permaneciam no mesmo terreiro. Exatamente. Dando a sua consulta, trabalhando e tal, porque, pronto, não tem diferenciação. A partir do momento que você vai abrir uma outra casa, tudo bem, uma coisinha ou outra vai mudar, mas é claro que 60%, 70% você já está trazendo da casa que você foi coroado, óbvio isso, né? Então, para que abrir uma casa? Qual é a necessidade? Então, tudo isso era pensado e repensado. Hoje, não. Hoje nós temos uma realidade muito importante que eu costumo chamar de síndrome do ego inflado. Por aí. Pois é. Ótimo nome. Pois é. É o médium que está com 5 anos de terreiro e pensa que está com 30. Aí, meu amigo, quando a entidade diz assim, você vai abrir uma casa, ou você vai fazer uma coroação, isso aí a pessoa não espera, já quer fazer no dia seguinte. Então, o que precisa entender é que quando a entidade diz para você, você tem uma missão espiritual, você ou abrir uma casa, ou ser coroado, ok, mas
entidade nenhuma vai dizer para você que você tem que fazer isso amanhã. Exato, nossa, perfeito. Você está entendendo alguma coisa? Até porque, meu amigo, eu vou dizer uma coisa. Quando a entidade, o seu guia-chefe, coloca em você, olha, você tem a questão do mandato mediúnico, você pode, estude para tal, estude para abrir uma casa. Ele não fala para abrir uma casa, porque a nossa missão é muito mais de orientar aqueles que estão chegando. Então, nós temos que, acima de tudo, estudar. No dia que acontece isso, que você sente e fala assim, poxa vida, eu acho que, e a entidade fala, você tem um caminho para chegar a esse ponto, a um dirigente, nesse ponto, você tem que voltar a estudar, e estudar muito. Por quê? O que ela quer dizer? Você, a partir de hoje, tem que se preparar para orientar novos médiums, orientar pessoas. E essa orientação eu posso fazer na sua casa, eu posso fazer na casa que eu já estiver trabalhando. O abrir uma nova casa é uma questão física, uma questão administrativa. Ok, eu posso abrir, mas você já está orientando, ajudando o dirigente do seu terreiro a orientar os médiums? Ou está lá só no, não, agora eu sou bom? Perfeitas as suas colocações. Eu gosto de dar um exemplo que é bem ilustrativo. Ele diz o seguinte: quando nós começamos aqui no Templo Estrela do Oriente, nós não tínhamos a sessão com a falange espiritual dos ciganos de Umbanda. Então, num belo dia, a nossa mãe Jurema nos chamou e disse, olha, vocês vão começar a se preparar, olha como é que a entidade se dirige, solicitando, não que você vai fazer algo para amanhã, mas um planejamento de médio e longo prazo. Vocês vão se preparar, porque esta casa vai começar a trabalhar com uma nova realidade espiritual dos ciganos de Umbanda. Eu preciso que, antes de mais nada, vocês preparem todas as realidades administrativas, que vocês preparem os médiums com bastante desenvolvimento em cima disso, estudo em cima disso, preparem as cantigas que serão entoadas, vamos preparar tudo, porque no momento que eu sentir que tudo está praticamente preparado, inclusive a condição dos médiuns em relação a essa falange, aí eu vou dizer para vocês quando isso já poderá se tornar uma realidade. Então, de forma nenhuma, de maneira alguma, a entidade está dizendo, ó, vai acontecer tal, é amanhã. Não. Eu quero que a próxima gira seja de ciganos. Vocês não estão entendendo? Está entendendo? Até porque tinham questões que, obviamente, isso ia demandar tempo. Por exemplo, nós nunca tivemos a sessão da falange espiritual dos ciganos de Umbanda no Templo Umbandista Caminho da Luz, a nossa casa máter. Então, nós precisávamos mais ainda conhecer as realidades dessa falange, inclusive para a gente poder ensinar para os médiuns. Um outro fato que eu me lembro bem também com relação a isso, era com relação às guias. As guias nós já sabíamos, as cores, a numerologia, tudo direitinho, mas em relação às outras falanges, em relação aos ciganos, a gente não sabia. Como que ia ser, né? Não é verdade? O que a gente ia passar para os médios? Então, ela, no momento certo, a dona Jurema chegou, deu as cores, deu o número de contas, tudo direitinho, explicou como é. Então, isso é um retrato de que, dentro de parte espiritual, nós, primeiro, não podemos pular etapas. A espiritualidade sempre nos diz que quando a gente pula etapas
dentro de um trabalho religioso e espiritual, o que começa errado nunca termina bem. Não, jamais. Perfeito, perfeito. Entendeu, meu pai? Então, eu acho que tudo isso precisa ficar na mente dessas pessoas, porque o que a gente repara hoje em dia é um imediatismo, é a coisa para daqui a meia hora. Gente, calma, não é assim. Assim, a nossa tão amada mãe Jurema, a quem eu já peço a bênção, ela poderia ter vindo e falar assim: se concentra aí, meu filho, que vai vir um cigano. Não, ela passou tudo. Quer dizer, ela poderia ter falado assim: se concentra aí que vai vir um cigano e ele vai passar tudo. Mas como vai vir um cigano? O que é receber um cigano? O pessoal acha que é muito fácil. Ah, não, deixa que eu recebo. Que seja um preto velho, que seja um caboclo, que seja um baiano. Ah, não, muito fácil, deixa que eu recebo. Receber um caboclo é só bater no peito, dar um grito e o caboclo já está em terra. Não é por aí. E não é por aí, até porque existem questões, isso a gente precisa ter de uma forma bem materializada na nossa mente. Existem questões dentro do nosso trabalho num terreiro, meu pai, que, vamos dizer assim, que compete mais a nós do que a espiritualidade fazer. Por exemplo, o trabalho administrativo. A parte espiritual da casa, ela não vai se meter no teu trabalho administrativo da casa, não, de forma nenhuma. Você tem mas o contrário acontece. O administrativo mal feito interfere no espiritual. É claro, muito mal feito. Porque as pessoas pensam, meu pai, que eu recebi uma orientação que eu tenho que abrir uma casa. Ok, abrir uma casa, 50% é o espiritual e os outros 50% é o administrativo. E o administrativo, desculpe, você precisa ter uma visão de gestão administrativa, porque senão o teu terreiro vai fechar as portas. É um negócio, é um negócio. É um negócio. É o seu negócio. É o seu negócio. Meu pai... Que não pode dar prejuízo. Ele não precisa ser lucrativo, ter ações na bolsa, isso não, mas ele não pode dar prejuízo. Se der prejuízo, vai afetar o espiritual, você vai fechar a sua casa. E olha, o maior exemplo que nós tivemos foi agora, durante a pandemia, a quantidade de terreiros de Umbanda e de Candomblé que fecharam as portas foi uma grandeza. Ah, porque não... Ah, eu estou com as portas fechadas, eu não tenho como pagar o aluguel para o nosso senhorio. Querido, isso é gestão administrativa. O caboclo, o preto velho, o Exu não vai te ajudar em nada. Você tem que ter na mente criatividade para que você possa deixar a sua casa, entendeu, em condições de você fazer frente aos teus compromissos financeiros. Entendeu? Teve gente que veio conversar comigo na ocasião. Pai Luiz, o que eu faço? Eu estou com minha casa fechada, eu não tenho receita e tal. Olha só, qual é a sua relação? Olha, eu ajudando a parte administrativa de um terreiro, hein? Qual é a sua relação? Vamos abrir uma consultoria disso, viu? Entendeu? Qual é a sua relação com o seu locador? Ah, é mais ou menos que eu tive uma briga com ele. Olha só, esquece a briga que você teve com ele. Ele agora é o momento de você chupar a unha encravada dele pelos próximos anos, porque com esse negócio da pandemia da Covid, o negócio está complicado. Chega perto dele e diz assim: olha, eu tenho todo o interesse de continuar no seu imóvel, sou um bom locatário, sempre paguei o aluguelzinho em dia, só que nesse momento eu não tenho condições. Se o senhor me permitir, o senhor me dá aí um prazo de carência, assim que o terreiro voltar a funcionar, e eu lhe prometo pagar um aluguel desse mês e um aluguel vencido. E assim você vai. E qual a sua relação com a sua corrente? A sua corrente continua pagando a mensalidade, porque ela continua sendo corrente. O que nós fizemos de cursos online durante a pandemia? Cursos online, obviamente, todos teóricos, nenhuma prática, obviamente.
Mas cursos online, cobrava lá uns caraminguá de quem assistia, nos ajudava, pelo menos, a comprar a vela para firmar o congá. Essa é uma das opções. Uma outra, isso nós fizemos aqui também, como nós não podíamos nos reunir presencialmente, né? Então, o que nós fizemos? Pegamos esse sistema Zoom e como você, durante 40 minutos, me parece, você utiliza ele gratuitamente, nós fazíamos reuniões de estudo com os médiuns da corrente dentro do Zoom. E aí a gente estava movimentando os médiuns, entendeu? Porque, obviamente... movimentando a energia do terreiro. Exatamente, entendeu? E aí buscando rifa, buscando... aí a criatividade tem que estar do lado ali, entendeu? Porque senão, gente, e é isso que a gente fala, que é muito importante, é entender que um terreiro, ele não é só a parte espiritual. Só que para você poder montar o seu terreiro e que ele seja realmente sustentável, que ele tenha condições de não ter prazo de validade, entre outros fatores, você precisa de uma série de compromissos, inclusive fora da parte espiritual, na parte religiosa. Por exemplo, eu conheço pessoas que inclusive saíram daqui do Templo Estrela do Oriente, meu pai, só para o senhor ter uma noção, o médium chegava no horário da sessão começar e a hora que a sessão terminava, ele pegava as suas coisinhas e ia-se embora e abriu a sua casa. Aí eu fico pensando, gente, como é que ele, como um líder espiritual, ele vai poder fazer isso? E o ensinamento que a gente chama de sabedoria de terreiro, de ficar aqui o dia inteiro, vendo o que a dona Flávia está fazendo, as coisas que ela limpa, as coisas que ela firma, aqui dentro. E esse aprendizado, como é que faz? Entendeu? Então, gente, não é só... Outra coisa também, me lembrei agora, a questão da regulamentação, sim, da legalização da sua casa de axé. Isso é outro fator importantíssimo. Você precisa legalizar a sua casa de axé, até porque o poder público precisa conhecer quantos terreiros existem. Mas é uma bobagem. Eu tenho um tranca-ruas que falou que é advogado, deixa que ele cuida disso. Mas aí é que não vai cuidar mesmo. Não vai cuidar mesmo. Aí ele vai te cobrar que você cuide disso, isso sim. Exatamente. Aí o que eu faço? Eu tenho o videozinho da época do Mirua, que a gente fazia as reuniões da legalização de casas de axé, pego o vídeo, que é um vídeo completo, mando para a pessoa e digo, meu querido, embora o Mirua já tenha desencarnado, você assista, por gentileza, essas 2 horas de vídeo, e qualquer dúvida que você tiver, você entra em contato comigo. Meu pai, 99% se assistem o vídeo, que eu também não acredito, 99,9% ninguém retorna com nada. Não. Mas o amigo não está fazendo esperando esse retorno, né? Está fazendo na vontade. Sabe uma coisa que tem? As pessoas acham que ser dirigente é glória, é brilho, é status. Quando elas não entendem nem o que é ser médium. Que nem um amigo falou, a pessoa chega faltando 5 minutos para começar a gira, e assim que nós ajoelhamos agradecendo pelos trabalhos, olha, assim a pessoa já não está mais. Eu chamo isso de médium horista. Ele trabalha 2, 3 horas por semana e olhe lá. É isso. Então, assim, a pessoa não entende o que é mediunidade, o que é uma relação com os seus guias, com os seus mentores, com os seus guardiões. Eu insisto muito nisso. Como que está a sua relação com o seu guia-chefe? Eu não sei qual é meu guia-chefe, mas está querendo abrir terreiro. Não sabe nem quem é o guia-chefe. Não, agora, como está a sua relação com o seu guia de frente? Como está a relação com aqueles
que te acompanham e que cuidam de você. Como que você diz aquela... Ah, não, mas a minha gira é de quinta-feira. Quinta-feira, 8 horas da noite. Nossa, eu me entrego totalmente a eles. Então, assim, e na segunda-feira de manhã? E na terça-feira, na hora do almoço? Ah, não, mas eles estão lá nessas horas? Quer dizer, a pessoa não sabe o que é ser médium. Ela não entende a relação, o que é o trabalho mediúnico no dia a dia. O ser médium. E está querendo ser pai de santo. Está querendo ser mãe de santo. E nós tivemos ano passado um caso aqui, aliás, não foi um caso só, foram uns 2 ou 3 muito interessantes. Por acaso, esses médiuns, eles até, nesse momento, a gente não vê qualquer iniciativa dentro dessa questão de seguir o sacerdócio. Mas é uma abordagem exatamente o que o senhor está acabando de dizer, meu pai. A dona Jurema tirou esses médiuns de vamos dizer assim, de uma posição que eles têm aqui dentro da casa e colocou em outra. Ou seja, eles eram médiuns de passe e passaram a ser médiuns... Minto. Eles eram cambonos e passaram a ser médiuns de passe. Olha, então, que alegria deveria ser para eles isso, não? Exatamente. Só que o curioso, os 3 vieram depois conversar no privado conosco e disse: olha, a dona Jurema nos promoveu, só que tem uma coisa, nós não conhecemos as nossas entidades, nós não sabemos o nome, não sabemos nada da entidade. Como é que a gente vai fazer? Então, isso, inicialmente, dentro do que o senhor está falando, já mostra o que a gente fala há décadas dentro da Umbanda. Gente, não pensem que vocês vão vir aqui para o terreiro participar de um desenvolvimento mediúnico, que isso já é o bastante para você conhecer a sua entidade, para você conhecer todas as características que essa entidade vai te dar, e não é só nome que eu estou falando, não estou falando só de nome, é muito mais do que isso, é forma de trabalho, é forma como chega, entre outras questões, entendeu? Você não vai vir para cá uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, ou 2 vezes por mês, e achar que você já vai se encontrar em condições de ser um médium capacitado. Aí vem a pergunta que ninguém quer calar. Mas vem cá, então por que muitas vezes, temos que falar aqui do nosso caso, no Templo Estrela do Oriente, por que a mãe Jurema muitas vezes pega determinado médium e faz esse tipo de promoção, de promovê-lo de um cargo para o outro, muitas vezes sem esse médium estar em condições? Porque, pai, não vamos nos iludir. Existem médiuns que é igual aquele carro velho, que se você não saltar, empurrar e ele pegar no tranco, ele não vai nunca. Não vai nunca. Ele não vai. Então, muitas vezes, a espiritualidade, ela nota uma certa pureza de propósitos aqui no coração daquele médium. É um bom médium, uma boa pessoa, um bom ser humano, mas esse médium, ele está paralisado, ele não entende que não adianta ele ficar um mês ali, indo lá uma vez só, que ele não vai sair daquilo ali, gente. Então, muitas vezes, é como se desse um susto nele. É verdade, é isso mesmo. Desse um susto, assim, criatura de Deus, pelo amor de Deus, acorda para a vida. As suas entidades estão do seu lado aí há décadas, entendeu? Tentando te passar um monte de coisa e você continua obstruído. Larga um pouquinho, criatura, esse mundo material e se dedica algumas horinhas fora do terreiro, não é dentro do terreiro, fora do terreiro, se dedica um pouco, faz uma meditação, procura buscar um ponto de fixação para você encontrar a sua entidade no astral superior, entendeu? Tanta coisa boa que você pode fazer
larga um pouco desse mundo material. Não, e perceba, eu acho que o recado é, perceba o quanto essas entidades atuam no seu dia a dia. Que elas atuam no nosso. Elas atuam 24 horas. Sim. Porque quando a gente está acordado e quando a gente está dormindo. Mas a gente não percebe. Sim. Então, comece a perceber quando os seus guias, os seus mentores, os seus guardiões estão atuando. Mas eu não sinto nada, eu não vejo nada, eu não ouço nada. Não precisa. Se permita. Sabe, de repente, uma intuição que você tenha, sabe? Sabe, vou sair de casa. Outro dia mesmo, pai. Fui sair daqui de casa, cadê a chave do carro? Eu agora comprei um carro que não tem mais chave, que agora é só no botão, mas tem um alarme para ligar. Cadê o alarme? Não achava o alarme de jeito nenhum. No final descobri que minha esposa tinha colocado o alarme na bolsa e tinha levado sem querer. Foi um dia que deu uma enchente enorme aqui em São Paulo. Quer dizer, também não é tudo, hein? Também, gente, não é também, tá vendo, o guia salvou o carro do Pai Sérgio. Também não é assim. Não é assim. Não vamos achar que tudo também é coisa espiritual. Não vamos ficar bitolado. Mas, de repente, eu poderia estar numa região que tivesse um alagamento e eu ia poder ter um problema. Ou poderia ficar preso, ou poderia acontecer um acidente. Foi o guia que fez? Não foi o guia que fez? Não é esse o detalhe. É assim, se permita, gente. Opa, não é para eu sair de casa hoje. Vou trabalhar aqui de casa. Quer dizer, entenda essa relação e trabalhe junto ao seu guia. O guia não faz nada sozinho e você não faz nada sozinho. Trabalhe junto com ele e deixe ele trabalhar junto de você. Hoje em dia, pai, quantas pessoas... O guia está ali, sabe, praticamente jogando a chave do carro pela janela e ele está segurando a chave do carro na mão. Não, eu quero, eu vou. Sabe, as pessoas estão atrapalhando as entidades por falta de conhecimento, por falta de estudo, por falta de entrega. E o senhor vai com certeza concordar comigo, um dos fatores, né, que estão aí realmente fazendo com que a gente perca muito tempo da nossa vida, né? É essa questão do uso das telas. Sem dúvida. Isso está muito, muito, muito complicado. Estamos falando isso usando telas, hein, pessoal? Não esqueça. A gente estamos usando telas, mas sabendo usar, acredito. Exatamente, porque o problema não é você usar a tela, porque muitas vezes você precisa, como eu, por exemplo, trabalho com o meu celular, é do meu trabalho que eu sobrevivo e pronto. O problema é que tudo na vida, até água, se você beber em excesso, você vai passar mal. Entendeu? Então, o que há a necessidade, e a gente fala isso muito aqui para os médiuns e até para os alunos aqui do curso Umbanda Sem Fronteiras, fantástico curso. Nós não somos melhores nem piores do que ninguém. Mas nós somos diferentes. Por que diferentes? Porque a partir do momento que nos foi concedido conhecer a língua dos espíritos, nós precisamos, querido Pai, ter o olhar simbólico. O que é o olhar simbólico? Usando o exemplo que o senhor acabou de falar. Muito bem. Eu vou sair com o meu carro, com a minha família, e simplesmente eu não achei a chave do carro para sair naquele momento. Então eu vou me desesperar, eu vou me jogar da janela lá de cima porque eu não achei a chave. Não, gente, calma. Primeiro que você não achar a chave, o mundo não vai acabar por causa disso, primeira coisa. Ponto 1. Mas eu vou me atrasar lá para o meu compromisso. Você se atrasa para o seu compromisso, mas faça a coisa direitinho e entenda por que isso está acontecendo. Primeiro, entenda que você pode não ser uma pessoa das mais organizadas. Não estou com isso tecendo críticas ao meu pai, de forma nenhuma. Eu não sou mesmo. Estamos falando de uma forma geral, não é verdade? Bom, ponto 2. As coisas estão acontecendo, ou seja, fechando uma porta,
Você aguarde, porque lá na frente você vai ver que uma janela pode se abrir. E essa janela é exatamente o que o senhor falou. Muitas vezes a gente demorou a sair por alguma razão, ali na frente está tendo um assalto, ali na frente está tendo um problema qualquer, e que nós fomos exatamente protegidos. Porque existe uma coisa, e que as pessoas não conhecem, exatamente na nossa relação com as entidades, com o mundo espiritual, que a gente chama de karma futuro. O que é o karma futuro, se não a nossa relação com as entidades em relação ao que ainda vai vir e que a gente não tem conhecimento. Nós não temos conhecimento. Então, você muitas vezes, e isso a gente sempre diz para o pessoal aqui, você tem o seu trabalho espiritual para vir. Bom, eu sou um médium de consulta, então eu já sei que às segundas-feiras, né, eu não posso fazer programações da minha vida social, porque eu tenho o meu trabalho espiritual. Doa quem doer. Tem o aniversário da família, tem o churrasco... Por isso que não escolha... mas eu não abro mão da minha vida social. Não escolha um terreiro que tenha gira de sábado, que tenha gira de domingo. Senão você vai ter que abrir mão de... Então, já vai no terreiro que tem gira de segunda. Melhor coisa. É bem por aí, né? Se ajuda, né? Exatamente. Então, nesse dia, eu tenho o meu compromisso com a minha parte espiritual. Ah, mas espera aí, surgiu a formatura do filho, o aniversário da mamãe, o churrasco do marido, e muitas vezes... O senhor sabe que processo obsessivo, ele pode não pegar diretamente em você, que se cuida espiritualmente, mas vai pegar no teu parente, no teu marido, no teu filho, porque indiretamente vai acabar te afetando. Isso não tem a menor dúvida, né? Então, você não quer ficar mal com o marido, com a esposa, com a mãe ou com o pai, então você abre mão do teu trabalho espiritual para você poder ir para o aniversário. Então, quando a gente vê esse tipo de postura, a gente entende que essa pessoa, ela não sabe o que é karma futuro. Você precisa estar ali naquele momento dando consulta para uma pessoa que vai se atender com a sua entidade espiritual. O que a tua entidade vai fazer com ela ou vai falar para ela era algo que estava escrito nas estrelas e precisava acontecer naquele dia e naquela hora. Muitas vezes, inclusive, para que você mesmo possa ouvir. Na grande maioria das vezes, aliás. Entendeu, meu pai? Então, eu costumo dizer... então, e a frase... Seja honesto. Chega para o pai Luiz Fernando, sabe? O aniversário da sua esposa vai cair no dia da gira. Putz, grila. E ela não é um bandista, ela não entende essas coisas e ela quer reunir a família nesse dia. Chega já no começo do mês, pai Luiz, na gira da semana tal, o senhor, por favor, o senhor me libera para que eu possa estar com a minha esposa. Sabe, seja honesto nessa conversa. Agora, não, no dia... Onde está o médium? Faltou. Como faltou? Ah, parece que era aniversário do filho. Parece. Agora, não, seja honesto consigo mesmo. Sabe? Porque às vezes, pai, eu concordo com 100% com o que o amigo disse do karma futuro. Existe mesmo isso. Só que o que eu já vi de médium chegou no terreiro bufando. O que foi, meu filho? O que aconteceu? Não, é que é aniversário da minha filha hoje, ela está fazendo uma festinha e eu não estou lá. Vai embora. Por favor, vá embora e vá ficar com a sua filha. Porque não adianta nada você com essa energia aqui no terreiro. Agora, não era mais fácil já ter avisado antes, olha, nesse dia eu não vou, a gente se prepara, sabe? A honestidade é tudo, meu amigo. É tudo, com certeza a honestidade é tudo. E eu vou ser muito, muito franco, muito sincero, como sempre, e aqui entre nós, sem falsa modéstia, viu, meu pai?
na minha família, não só da minha parte, como da parte da minha esposa e mãe espiritual, Flávia Barros, quem programar atividade familiar para o dia que eu tenho aqui o Templo Estrela do Oriente, não vai contar com a nossa presença. Não, vai ficar... Não, porque já sabe, né? Já, dá licença. Há quantos anos já lhe conhecem, sabe do seu compromisso com o terreiro, com a espiritualidade. Opa, mas é só um dia, o que vai custar? Opa! O senhor acredita? Eu estive no Templo Umbandista Caminho da Luz, onde me iniciei, por 26 anos, e durante esses 26 anos eu tive como médium uma falta. E essa uma falta, eu vou lhe dizer como foi. Nós sofremos um acidente de carro, graças a Deus, sem qualquer tipo de complicação em termos de se machucar, nada disso. E só que eu estava com a minha esposa num lugar muito ermo à noite, e eu confesso que eu queria deixar largar o carro lá, mesmo batido, e me mandar para o meu terreiro, e no dia seguinte eu ia pensar nisso. A minha esposa deu uma bronca em mim, falou assim: você é louco, você só pensa em macumba, rapaz. Você está com teu carro batido aqui, tu está querendo ir para macumba e tal. Então foi o único dia que eu faltei, ainda assim porque ela falou, que senão eu tinha largado lá o carro. Já aconteceu comigo isso, obviamente não era num lugar ermo, simplesmente estourou a embreagem do meu carro. Nessas horas o WhatsApp funciona, mandei um WhatsApp para minha esposa, ela só viu. Muito mais tarde eu falei: o carro se encontra na rua tal, não sei o que lá, a chave está na padaria. E eu estou indo para o terreiro. Ela chegou na padaria, o padeiro, o dono da padaria. Mas aquele rapaz, ele falou assim: não fala de macumba com ele, que o assunto ele não abre mão. Agora, meu amigo, diga uma coisa. A gente falou uma coisa aqui logo no começo e me veio aqui a pegada. Muitos médiuns falam, e eu já ouvi isso: incorporar é fácil. Incorporar é tranquilo. Incorporar o caboclo é fácil. Eu sinto energia, eu dou um grito, bato no peito e o caboclo está em terra. Eu acho que eles não percebem que a própria espiritualidade está mudando. Não que os caboclos não deem mais o seu berro, não que eles não batam mais no peito, eles continuam dando o seu berro e continuam batendo no peito, mas não é mais assim, né? Não é uma coisa, não é um livrinho de regras. Caboclo tem que bater no peito, Exu tem que virar para se ajoelhar no chão, marinheiro tem que cambalear. Não tem um livrinho de regras, que as próprias entidades estão evoluindo. Eu não tenho dúvida. Não se incorpora mais como em 1940. Eu não tenho dúvida disso, não. Eu acho que, muito pelo contrário, quanto mais você evolui junto com as suas entidades, porque essa evolução, não tenho dúvida nenhuma que ela é simultânea, não é verdade? A partir do momento que aparelho e entidade estão trabalhando, eu não tenho a menor dúvida de que essa relação ela vai se dando cada vez mais sutil, cada vez mais tranquila, entendeu? Eu me lembro bem quando, acabei de falar isso, quando comecei, eu comecei como ogã de canto e de atabaque. Eu não era médium de incorporação. Essa questão da incorporação, ela só veio surgir anos depois, a partir do momento que a nossa querida mãe espiritual, Cabocla Jurema da Praia, nos determinou a abertura da casa, posteriormente e tal, e ela, já sensível em relação a essa questão, ela fez a colocação da seguinte forma: ela disse: olha, eu sei que até hoje a sua parte de incorporação não foi ainda devidamente aberta, mas com o tempo
isso aí vai se tornando cada vez mais intenso e tal. Então, quando eu comecei nessa parte, eu sentia realmente as entidades de uma forma um pouco mais abrutalhada. Passados os anos, com trabalho, com muito estudo, com muito aprendizado, né, com muita pesquisa, inclusive, a gente nota hoje, graças ao bom Deus, a gente nota hoje essa relação bem mais sutil, bem mais tranquila, entendeu? Porque, com certeza, embora as entidades tenham as suas características e elas cumprem uma finalidade específica, né? Por exemplo, as crianças, a Ibejada, com aquela a sua pureza de propósito, a sua alegria, né? A sua forma de trabalhar buscando uma transmutação energética, os ciganos batendo palmas, jogando a energia para o chão, o preto velho curvadinho ali, demonstrando simplicidade, humildade, entre outras características. Tudo isso a gente costuma dizer que são características que nos são passadas por eles para que a gente possa assimilá-las e, a partir disso, são valores, né, que eles nos passam, e, a partir disso, a gente transformar isso em virtudes nas nossas vidas, né? Então, ótimo, essas características continuarão, mas tudo sempre e cada vez mais de uma forma tranquila, harmônica, equilibrada e principalmente evoluída. Eu me lembrei agora de uma grande amiga minha, a Duda, que ela foi retirada da corrente mediúnica de um terreiro porque a pombagira dela, uma Maria Padilha maravilhosa, ria muito alto. Ah, não, a risada da sua pombagira é muito alta e ela destoa. Isso é você querendo aparecer e não ela. E retiraram a menina do terreiro. Eu falei, sim, você quer que Maria Padilha não ria? Você quer que uma pombagira, e ainda mais uma Maria Padilha, chegue, olá, estou aqui agora? Ao contrário, é a característica principal dela, aquela gargalhada, aquele rodar da sua saia. E isso tudo tem uma função, tem uma explicação. Ela não faz isso porque ela quer aparecer. Agora, você só entende o porquê disso estudando, conversando, se relacionando com a entidade. E se você é um dirigente, conhecendo as entidades dos seus filhos. Uma das funções maiores do dirigente, meu pai, é uma coisa que eu brigo enormemente aqui em São Paulo, e eu já briguei com muito dito dirigente, dito pai de santo, dita mãe de santo por causa disso. Você tem que conhecer as entidades dos seus filhos de santo. Tem que saber. Assim, tem que ter um caderninho. O Jurandir, o preto velho do Jurandir é tal, o caboclo do Jurandir é tal, o Exu dele é tal, e de vez em quando também vem o outro Exu. Você tem que saber isso e tem que ter conversado com todos. Porque, olha, tem um preto velho naquele canto lá, não sei quem é. Como que você não sabe quem é? O seu terreiro é o quê? É uma casa de ninguém? Que entra qualquer um? Da mesma maneira como você tem que conhecer os seus filhos, saber se ele é casado, se ele é solteiro, se ele tem filhos, quais os problemas que ele tem, olha, aquele lá, preciso tomar um pouco mais de cuidado, aquele ali é assim, você tem que conhecer as entidades deles. Isso é fundamental. E agora, mas não falaram nada disso no cursinho que eu fiz. É que você virou pai de santo por cursinho, né? E não por vocação, e não por merecimento. Inclusive, né, a gente também precisa pensar que esse médium, você, como dirigente, você precisa conhecer também a denominação das entidades, né? Até porque amanhã ou depois, esse médium ele pode vir a se tornar um médium de trabalho, e você tem que falar o nome da entidade e mostrar o nome da entidade para as pessoas para saber se elas querem ser atendidas por essa entidade ou não, né? Então, por exemplo, no nosso caso aqui,
a gente tem em todas as falanges, cada médium, a gente tem o nome das entidades tudo direitinho, até porque na hora que parou os atabaques aqui, a sessão começa 8 da noite, quando dá umas 8h30, 15 para as 9 no máximo, os atabaques param, a gente bota uma musiquinha de fundo, e aí as entidades começam a ser chamadas. E aí a gente coloca não só o nome da entidade, como também o nome do médium em paralelo. Por quê? Porque muitas vezes você tem, hipótese, né? Exu Tranca-Rua das Almas. Você pode ter 2 médiums trabalhando com Exu Tranca-Rua das Almas. Claro, claro. Exatamente, né? Então você ter um consulente que atende com o tranca-ruas que eu trabalho e o outro consulente com tranca-ruas que o outro irmão trabalha. Então isso precisa ficar bem definido. Então a gente chama, na hora que a gente chama, diz, ó, Tranca-Rua das Almas, médium Luiz Fernando. Tranca-Rua das Almas, médium fulano de tal. Pronto. Que aí a coisa já fica bem... Isso com todas as falanges. Exato. E outra coisa, não é raro, aliás, isso acontece quase que toda a gira, a entidade, o guia de um filho ali incorporado, já deu atendimento tal, e está lá incorporado, ele assim, eu quero conversar com o pai da casa. Quantas vezes, meu amigo? Quantas vezes? Tá ali, tá, então o Cambone chega, fala assim, pai, com licença, o guia lá do seu filho quer conversar consigo. Chega lá, já ajoelha, pede a bênção. Pois não, pai, mas sem saber o nome da entidade com quem você está falando. Senão, o que é? Você vai conversar com uma entidade, você vai conversar com uma entidade que trabalha na sua casa e você nem a conhece? É complicado, com certeza. E sabe, isso não se ensina em cursinho, isso é vivência. Por isso, não poder. O médium orista, o médium turista, né? Que eu sei que o amigo gosta de chamar do médium turista, não é que não pode abrir uma casa, não deve abrir uma casa. Porque senão vai dar problema. Sabe? Você tem algum capa preta na sua casa? Capa preta lá? Não, sabe que eu não tenho? Não, eu tenho. Como é que chama o Exu lá do... não sei também. Gente, dá licença. É o mínimo que você tem que saber. Quem são os trabalhadores físicos e espirituais da sua casa. Com certeza absoluta. Isso é fundamental, você conhecer as entidades que os médiuns trabalham e também, e o senhor mencionou isso, né, pai? Conhecer também a vida material do médium. Por exemplo, o médium que entra aqui para o Templo Estrela do Oriente, ele é obrigado a preencher uma série de fichas, né, de documentos. Por exemplo, uma ficha da saúde dele. Ali vai colocar se ele toma medicamento, se ele tem plano de saúde, se ele amanhã ou depois se tem alguma doença crônica, se ele passar mal, o que a gente faz, se a gente liga para a família, se a gente leva ele para o médico, né? Além disso, nós temos também uma ficha, que aqui a gente faz muita fotografia, filmagem e tal. Então, você vai entrar aqui, você vai liberar as suas imagens, autorizar para o Templo Estrela do Oriente. Isso não tem a menor dúvida, entendeu? Não quero, desculpa, essa aqui não é tua casa. Aqui não é o lugar, entendeu? Tem que ter essa... Então, o médium precisa ter, tem outras fichas lá, a própria ficha de sócio colaborador, enfim, uma série de coisas que você precisa conhecer a sua corrente. Se você não conhecer, as coisas ficam difíceis. E essas fichas são fundamentais. O amigo falou da ficha médica. Não é porque Yansan vai girar que nem uma doida e o médium pode cair. Não, Yansan não é doida, não se preocupa. Agora, andando no terreiro, um Cambone pode tropeçar, cair e bater a cabeça. E aí? Ele pode tomar uma Novalgina, ele pode tomar um Tilenol. Exatamente. E para qual hospital ele tem que ser levado? O plano de saúde dele atende o hospital mais próximo do terreiro?
é conveniado, não, precisa levar para o outro. Isso tudo a gente tem que saber, gente. Com certeza. Acidentes acontecem. Sem dúvida. E outra coisa também, né, meu pai, dentro desse aspecto da saúde, nós não somos onipresentes, né, para saber como é que o médium, na vida dele particular, ele se trata, né? Então, às vezes, o médium, ele tem um problema, enfim, orgânico, né? E a gente precisa estar minimamente preparado para, se houver um problema qualquer com esse médium de saúde, a gente saber o que ele vai fazer. Outro dia desse, eu sempre gosto de citar esse exemplo, a médium aqui da casa vira para mim e diz assim, pai Luiz, eu estou muito feliz. Eu digo, é mesmo, minha filha? Por que você está feliz? Eu estou feliz porque eu descobri que eu tenho um caboclo muito forte. É mesmo? Mas um caboclo muito forte? Por que você acha que o seu caboclo é muito forte? Não, ele é muito forte que quando ele chega perto de mim, eu sinto assim uma dor aqui na nuca e tal. Eu falei, dor na nuca? Sei. Mas você está sentindo isso agora? Tô. Ele está aqui do meu lado, pai. Eu falei, então tá, então peraí. Aí eu chamei uma irmã que é enfermeira, né? Pedi, por favor, vai fazer a medição da pressão arterial. Não deu outra, 22 de pressão. Mas a culpa é do caboclo. Aí o caboclo é forte. É o caboclo. E aí uma pessoa dessa tem um piripaque aqui dentro, meu pai. Olha o problema feito aí. Não, e outra coisa que o amigo falou que é fundamental, que isso eu tenho que tirar o chapéu, lembrando o nosso Raul Gil, para os nossos irmãos de templos evangélicos. Eles se ajudam como ninguém porque eles se conhecem. O amigo falou, eu já chamei uma irmã que eu sei que é enfermeira. Você, pai de santo, mãe de santo, dirigente, você sabe a profissão dos seus filhos? Para ajudá-los e fazer com que eles se ajudem entre si? Por exemplo, eu sei que o pai Luiz Fernando é operador de turismo, não sei nem se essa palavra é assim. Então, eu adoro viajar. Eu só faço viagens com a Quero Voo, que é do pai Luiz Fernando. Por quê? É meu amigo, sabe fazer as coisas, eu estou ajudando um irmão umbandista. Agora, eu estava precisando tanto de uma psicóloga, sabe? Lá no colégio, minha filha falaram, ela não está bem, eu queria que ela passasse por uma orientação psicológica e tal. Não sei onde tem uma psicóloga. E na sua corrente deve ter umas 3 ou 4. E você não sabe. Porque você, gente, não promove essa integração. Você não tem momento, você só se preocupa se o caboclo vai bater no peito ou não. E não se preocupa com a integração da sua corrente, tanto física como a sua corrente espiritual. Meu pai, eu vou ser muito sincero ao senhor. Dentro da nossa ficha de sócio colaborador, aliás, de sócio efetivo, e que todo médium é obrigado a assinar, né? Até porque a gente sabe que o médium entra para casa, ele é responsável também por financiar as despesas da instituição, naturalmente. Então, ali tem, com certeza, mencionado qual é a profissão que o médium trabalha. Mas o senhor sabe que nós não somos muito unidos nesse ponto. Eu acho que... Como umbandistas. Os umbandistas não são unidos. Exatamente. Eu acho que, por exemplo, os irmãos evangélicos, eles são muito mais unidos nesse ponto, né? Então, o senhor sabe, por exemplo, que eu sou profissional de turismo e eu tenho o prazer, a honra de ser o seu agente de viagens. Mas isso não é uma realidade dentro do nosso segmento, não. Você pode ter certeza que a grande maioria, inclusive filhos da casa, sabendo que o pai Luiz e a mãe Flávia são donos da querovoo.com, ao invés de comprar conosco, vão comprar lá na esquina com o Joãozinho, com o Manuelzinho e por aí vai. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu só fico assistindo essas coisas. Porque aqui, eu costumo falar, meu pai, aqui nada contra quem faz. Tá? Atenção que eu vou falar. Mas aqui a gente não tem consulta particular, cobrança disso, cobrança daquilo, jogo disso, jogo daquilo. Aqui não tem nada disso. Aqui tudo se faz no amor, tudo no 0800, entendeu? Então,
as pessoas deveriam saber, entendeu? Que a gente vive da nossa profissão. É claro. A gente Ninguém vive vive da do nossa terreiro. profissão. A gente não vive do terreiro, né? Entendeu? E se eu posso, por exemplo, como o senhor, dando o exemplo que o senhor falou, se eu preciso de uma psicóloga, se eu preciso de um advogado, se eu preciso de um profissional que eu sei que dentro da minha corrente tem, é claro que eu vou ter uma relação diferente com ele. Isso não vai estragar. Isso não vai estragar a relação. É isso que as pessoas têm que entender. Ah, não, mas se eu usar o serviço dele como advogado, ele vai. Não, a relação vai ficar diferente. Não vai. Não vai, só vai. Por quê? Eu uso serviços, voltando ao exemplo da Quero Voo, eu uso os serviços do pai Luiz Fernando como agente de viagens. Se um dia, por algum motivo, pai, o senhor, esse pacote que o senhor fez aqui para mim, olha, eu vi aqui na internet, tem isso aqui que tá mais barato. Existe conversa. Não vai ter mágoa. E se ele olhar na internet um dia, olha, o pai Sérgio viajou para, sei lá, Santa Catarina e não foi pela Quero Voo. Nossa Senhora! Olha só, o pai Sérgio já está viajando sem ser comigo. Eu tenho certeza que não vai existir isso. Porque, gente, nós precisamos ser honestos. Sabe? Olha, por que não usar os serviços de um irmão? Por que não? O cara é advogado, vem aqui, eu estou precisando de um advogado. É psicóloga, vem aqui. É uma professora particular. Mas não vai estragar a relação dentro do terreiro? Só vai estragar se você deixar. Se algum dos dois lados for desonesto. Se os dois lados forem honestos, forem transparentes, vai estragar por quê? Eu não consigo entender isso. É verdade. E no nosso caso, propriamente dito, né, eu sempre costumo comentar, aí é um comentário que eu faço em particular com a minha esposa, eu digo assim, gente, eu não queria nenhum tipo de privilégio de ninguém, meu pai. Não queria. Você tem que viajar para algum lugar, para o lugar tal, olha só, pai Luiz, eu preciso viajar lá para os quintos infernos, pronto. Quanto é que custa a passagem aérea do Rio para os quintos infernos e de volta? Porque eu vi ali na internet, ela custava X. Vê quanto é que o senhor faz aí para mim. Se porventura eu tiver com um preço maior, querido, a gente vai tentar conversar para chegar num denominador comum, sem ter a menor dúvida. Até porque, graças a Deus, falando profissionalmente, alguém pode ter a mesma tarifa da Quero Voo. Agora, melhor não vai ter, não. Aí já fazendo a propaganda, né, meu pai? Com certeza. Claro, entendeu? Claro. Mas o grande diferencial, no caso, ainda falando profissionalmente, e pai Sérgio sabe disso, é o nosso atendimento humanizado, profissional, onde a gente procura explicar, orientar, falar. Não sei de tudo, obviamente, embora esteja no mercado turístico há 30 anos, eu não conheço tudo, não é verdade? Mas o que eu não conheço, eu vou buscar informações e trago para o meu cliente. Agora, eu acho que a gente precisa ter um mínimo de simancol. Pô, se eu tenho uma pessoa conhecida que eu julgo ser honesta, não é verdade? Pô, por que eu não vou pelo menos permitir a ela uma possibilidade, né? Porque está se vendo que vai para dentro do terreiro, coitado, ele abre mão de várias horas da vida profissional para nos atender gratuitamente, caritativamente. Pô, por que a gente não pode retribuir isso com um mínimo? Mas cada cabeça uma sentença, né, meu pai? Agora, sabe por que isso também não acontece? E aí a gente vai entrar em mais um lado da sina do que é ser um dirigente, é você lidar com pessoas. Por quê? Eu sou da corrente do pai Luiz. Eu viajei para os quintos dos infernos com o pai Luiz. Vai ter o irmãozinho aqui do lado, mas é um puxa-saco meu. Foi lá para os quintos dos infernos, tinha que viajar com a agência do pai Luiz, pagou mais caro, mas só para puxar o saco do pai de santo. Nós temos que lidar com um fator chamado ser humano, que é talvez o mais difícil. O lado espiritual,
é uma responsabilidade. A gente deve respeito, a gente deve compreensão e conhecimento. O lado administrativo é aquela labuta, está sempre vendo a conta, está sempre vendo se está tudo certo no terreiro. Agora, o lado humano não tem fórmula para lidar com o ser humano. Vai ter puxa-saco, vai ter cara que só vai criticar. Eu não viajo qualquer voo, mas nem que a vaca tussa. Não, imagina. Eu fiz uma cotação lá em 1938, nem era qualquer voo, né? Mas ele acha que era. Não, cobrou uma fortuna. Só porque ele é pai de santo, ele acha que ele pode cobrar mais. Ah, não, mas para aquela filha lá, não, para aquela lá ele faz de graça. Ou seja, o ego, as turminhas, as fofoquinhas, e lidar com isso, não tem manual para lidar com isso. E às vezes temos que ser duros. É um grande desafio, mas eu te falo uma coisa, estamos conversando aqui numa boa, eu estou me abrindo, mas esse assunto eu não levo. Quando eu vejo essas coisas acontecerem, fico caladinho na minha, não mudo com a pessoa por causa disso, de forma nenhuma, entendeu? Não tem necessidade. Até porque, graças a Deus, não tenho do que reclamar profissionalmente, não tenho. Papai do céu me ajuda, a espiritualidade me ajuda, eu consigo sustentar minha família a partir do meu trabalho. Então está tudo bem, não há problema nenhum. Mas tem grupinhos dentro do terreiro, querendo ou não querendo. Tem, dentro do terreiro e em outros lugares. Eu não gosto daquela. Não sei se no seu terreiro são cambones fixos ou são cambones rotativos. Ah, não. Esse aí me cambonando eu não quero. Por que você não quer que esse cambone? Não, vai te cambonar sim, porque você tem que ajudar no desenvolvimento dele. Não vou com a cara dele. Aqui com certeza não vai rolar nunca isso, porque, ou se rolar a gente não vai saber. A mãe Flávia não deixa. Não, e outra coisa, aqui ninguém é cambono de entidade. Aqui o cambono, ele é cambono do terreiro. Então ele vai cambonar no local que a gente determina e pronto. A gente já teve aqui várias situações de saber que o médium de incorporação não cruzava muito bem com o cambono. Assim, amigo, ninguém precisa morrer de amores um pelo outro, tá certo? Mas na hora que o atabaque bate, meu amigo, acabou a brincadeira, ou leva a coisa séria, ou então, daqui a pouquinho, o próprio astral superior corta ali Exato. Eu tive uma vez num terreiro que eu trabalhei, eu não era dirigente lá, tinha um... E acabou ficando um amigo meu. Era um outro médium que, assim, ele não sabia conversar com as pessoas de jeito nenhum. Ou era na patada, ou era tirando sarro. Não tinha uma conversa normal. Ou ele tirava sarro, se achando engraçado, ou era patada. Patada. Teve um dia, o que aconteceu? Chamei o pai pequeno do terreiro, falei, pai, não, tal. Mas foi no dia. No dia, chama todo mundo aqui. O que está acontecendo? Por que isso? Ele não tinha percebido. Ele pediu desculpas e está tudo certo. Agora, essas coisas não podem ser levadas como, a fofoquinha. Nossa, não. Percebeu-se algum problema? Não adianta dar, não, por decurso de prazo. Não deixa, porque esse decurso de prazo, a coisa pode ficar muito pior. Identificou o problema? Chama, conversa e resolve. Agora, mas isso também não é dado no cursinho de pai de santo. Eu também tenho medo desse decurso de prazo. Eu costumo dizer, eu dou outro nome. Eu digo que isso aí é pegar o problema e jogar para debaixo do tapete. Isso dá ruim, porque é bola de neve, só vai crescendo. Eu também gosto. Deu problema, chama, conversa na área, no tete a tete, porque senão, meu irmão... mas eu não sei fazer, eu não tenho essa habilidade de conversar com pessoas. Você não pode ser pai de santo. Não. Você não pode ser dirigente. Não. A sua principal função vai ser conversar com pessoas, estejam elas encarnadas ou desencarnadas. Mas você vai passar o dia conversando com pessoas. Com certeza, meu pai, tem a menor dúvida disso. Não tem como.
O amigo acha que, só para também, já estamos conversando há mais de uma hora também, o amigo acha que a gente poderia usar o termo banalização tanto do recurso mediúnico como do recurso sacerdotal? Estamos hoje vivendo essa banalização? Eu não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida. Nós estamos banalizando o sagrado. É claro que nós não podemos, não devemos, na minha ótica, a gente não deve botar todo mundo dentro do liquidificador e bater. Claro. Obviamente que existem os bons médiuns, sérios, comprometidos, mas existe uma parcela que está banalizando o mandato mediúnico, seja apenas um médium, seja liderança espiritual. Agora, uma coisa, meu pai, eu também não tenho dúvida por outro lado. Aquilo que não tem sincronicidade com o astral superior passa a ter prazo de validade. Para mim não tem dúvida nenhuma, tá? Estamos realmente assistindo a um festival de loucuras na internet, não tem a menor dúvida disso, entendeu? Acho que boa parte dessas loucuras até existiam antigamente, só que a internet está, vamos dizer assim, amplificando, exatamente, amplificando a coisa, não é verdade? Mas não estamos aqui quantificando a coisa, não é isso, tá? Sempre existiu, só que a visibilidade está cada vez maior. E, por outro lado, o ser humano, ele está cada vez mais imediatista. Sim. O ser humano, ele não quer mais esperar, dentro aqui das nossas tradições, falando, que é a abordagem do programa, o ser humano não quer mais esperar as etapas da sua caminhada espiritual. Ele quer pular etapas. Então, o que está se vendo aí é um processo de ansiedade misturado com uma elevação absurda do ego, entendeu? E que isso está culminando com uma série de questões que a gente está vendo aí, que não adianta você pensar diferente, não tem condições disso vingar. Eu, infelizmente, trago aqui uma informação que recebi em off, que determinados dirigentes fecharam os seus terreiros para que pudessem se dedicar amplamente e em toda a sua plenitude às questões de internet, ensinar a incorporar na internet, ser pai de santo na internet, inclusive dirigentes espirituais de filhos de grandes baluartes da Umbanda. Claro que eu não vou dar aqui o nome, obviamente, entendeu? Não vou dar o nome do santo. Mas eu sei de pelo menos uma meia dúzia, viu? Uma meia dúzia. Você está entendendo? Está entendendo? Então, essa é a realidade nua e crua do que está acontecendo. Agora, nós precisamos entender uma coisa, no caso da internet. Esse exemplo a gente sempre gosta de dar. Você pega uma faca bonita, bem amolada, se você pega essa faca e entrega na mão de um bom cozinheiro, ele vai fazer coisas maravilhosas com aquela faca. Agora, se você pega a mesma faca e entrega na mão de um bandido, com certeza ele vai fazer besteira com aquilo ali. Então, o problema não está na internet. Não. O problema está no ser humano. O ser humano continua leigo, o ser humano continua desligado de uma parte espiritual, excessivamente materialista, e a gente sabe como essas coisas começam, a gente só não sabe como elas terminam. E os sinais estão aí para todos verem. Antes dessa pandemia do Covid, a Organização Mundial de Saúde já nos trazia que nós já vivíamos uma pandemia de suicídios. Sim. Há coisa de uma semana, 2 atrás, eu vi uma notícia na Rádio CBN
dizendo que nos últimos 10 anos houve um recorde de pessoas que foram retiradas do mercado de trabalho por causa de transtornos mentais. Então é ansiedade, é depressão, é pânico, é suicídio, é tudo que a gente está vendo batendo nas nossas portas diuturnamente. Então, nós estamos lidando com almas, não brinquem com isso. Um conselho mal dado, de uma forma equivocada, isso pode gerar problemas para você, meu irmão médium, para você, dirigente espiritual. Você é corresponsável pela saúde das pessoas que batem no seu terreiro. Claro. Entendeu? Então, Agora, nós estamos... Diga, meu pai, pode falar. Uma pergunta que eu acho que é preciso, e eu não sei se o amigo vai ter uma resposta, eu talvez não a tivesse. Eu, como consulente, eu quero ir a um terreiro de Umbanda, eu quero ir lá passar por uma consulta. Como que eu vou saber se aquele terreiro é sério, se o dirigente é minimamente preparado, se ele prepara a sua corrente, ou se ele é um cowboy desvairado? Como que eu, consulente, tenho que segurança que eu tenho de entrar num terreiro de Umbanda? É bem desafiador. Não, eu não sei se eu tenho uma resposta para essa minha própria pergunta. É bem desafiador. Por quê? Porque a pessoa, quando chega no terreiro de Umbanda, na assistência, normalmente ela está com o seu campo magnético completamente bloqueado. Sim. A partir disso, você já pode considerar que o discernimento nessa pessoa é praticamente zero. Praticamente zero. Então, como ela vai discernir se aquele caminho é bom ou se não é para ela? Ela vai ter que passar por poucas e boas, entendeu? Até ela encontrar o caminho. O remédio, para mim, não vejo outro a não ser a oração. Porque quando a gente está perdido no caminho, a gente precisa orar. Então, pedir na oração para que a espiritualidade, mesmo com todo esse processo de mumificação material que a gente vive, que a gente parece múmias, né? Mumificados por causa desse excesso de materialismo. Mesmo com esse excesso de materialismo, rogar ao astral superior para que eles possam nos dar a mínima luz para que a gente possa entender se aquilo ali, como é que se diz, é sério ou não é. É muito desafiador. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Ou então aquela coisa assim, quando a gente está procurando, que nem um amigo falou, a gente está com o nosso campo todo perturbado, o nosso magnetismo está todo cruzado. Quando a gente entra num terreiro sério, num terreiro bem firmado, num terreiro de respeito, a gente sente um pequeno alívio. Só de entrar, só de sentar na assistência, a gente já sente um alívio. Porque o trabalho não começa quando você está na frente da entidade. Quando você está sentado ali na assistência, você já está... Com certeza. Aí você vai escutar o dirigente. Vai ter aquela palestra inicial. As palavras são boas, são palavras positivas, são palavras edificantes. Agora eu estou parecendo um centro kardecista, mas na verdade é por aí. Mas são palavras que te trazem um alento. Ou são palavras de ego, são palavras só de autovalorização, são palavras só de autoedificação da casa. Não, eu estou mais leve. As palavras do dirigente foram palavras boas. Vai em frente. Porque eu te digo uma coisa, pai. Eu já fui, eu adoro conhecer terreiro, o amigo sabe disso. Eu já entrei em terreiro, sentei, no que o dirigente falou, eu pedi licença, levantei e fui embora. Eu falei, não, isso aqui não é uma casa. Isso aqui, desculpa, o axé, não tem axé algum nessa casa. Eu levanto e vou embora. E faça isso. Não gostou da casa? Levante e vai embora.
Ah, mas é falta de educação. Não é. Você tem que primeiro ter educação para consigo mesmo. Não gostou, escutou coisa que você não concordou, levanta e vai embora, procura outro. É melhor do que ficar lá. Eu concordo integralmente, gênero, número e grau, com o pai. Aí eu retorno, né, com o argumento é esse, né? O grande desafio é exatamente o assistido ele ter esse discernimento, né, meu pai? Esse é que é o grande problema. Que não consegue. Exatamente, esse é o grande desafio. Mas, enfim, né? Agora, são as provas do dia a dia. Só para a gente, vamos tentar terminar agora. Eu não consigo parar de fazer pergunta para o amigo. Não fazendo o trabalho do astral superior, não trabalhando de acordo com o que a nossa espiritualidade assim nos orienta. Nós estamos fazendo o trabalho do astral inferior? Nós estamos dando forças para aqueles que querem efetivamente derrubar a Umbanda, acabar com os pontos de luz? Por quê? Que existe o andar de baixo, isso eu não tenho dúvida. Não é inferno, mas que existe o andar de baixo, eu não tenho dúvida. Nós estamos hoje, em muitos casos, dando força para esse campo negativo? Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas de que muitos estão ainda sem conhecer, sem entender quais são os propósitos, os reais propósitos da Umbanda. Agora, eu ainda sou, pai, pela opinião, e eu não posso pensar diferente, eu acho que a Umbanda ela é algo de grande potencial. Certa vez, eu vi o nosso saudoso pai Pedro Miranda dizer algo que aquilo realmente eu tomei como uma verdade. Ele disse, você sabe o que é Umbanda? Eu disse, não, pai, eu não sei. Não, ao contrário, ele disse, você sabe o que é Deus? Eu digo, olha, não, eu não sei, eu tenho uma pequena ideia. Então ele concluiu dizendo, o dia que você souber exatamente quem é Deus, você vai saber exatamente o que é Umbanda. Que delícia, que delícia. Exatamente. Então, eu acho que a Umbanda é algo muito grandioso para encarnados e desencarnados que estejam remando contra a maré. Vê se o senhor entende onde eu quero chegar. Sim. Eu acredito muito na sincronicidade das ações. O que é a sincronicidade? Relembrando, se você tem pureza de propósitos no coração, se você tem na sua mente também a ideia de ajudar a si próprio e ajudar a sua coletividade, o astral superior enxerga isso, carimba o seu passaporte e diz, olha, esse projeto vai andar. Quando ele enxerga propósitos nefastos dentro do nosso segmento, que existe, com certeza absoluta, sem dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida de que tudo isso passa a ter o seu prazo de validade, até porque acredito também que qualquer tipo de ser, desde o obsessor até um orixá, todos precisam da luz, claro. Todos são submissos à luz. Sim. Basta a luz dizer, passa o cerol, e passa mesmo. Eu não tenho dúvida nenhuma, tá? Eu conheço casos que eu não vou até divulgar, mas são de entristecer, por um lado, mas são as provas e as expiações. As provas é tudo aquilo que a gente passa no dia a dia. A expiação são as reparações que nós somos obrigados a fazer
em virtude da nossa falta de vigilância da mente, das palavras e das ações. Então, quando a gente deixa de vigiar, que a gente passa a ser tomado, aí dentro do que o senhor colocou, pelo processo obsessivo, indiscutivelmente, nós estamos sendo monitorados diuturnamente, 24 horas por dia, cometendo erros, fazendo besteiras, mas até a página 15. Que chega na página 15, se a gente imaginar que a gente vai desestabilizar algumas realidades, o plano superior passa a régua. É mais forte. E Exu diz o seguinte para a gente: nós vivemos, vamos imaginar uma linha horizontal, nós vivemos nessa linha kármica horizontal. Aqui nós só temos duas opções, palavras de Exu. Se você quiser subir, se verticalizar, subir em direção à luz, ao ativo, a Umbanda, conte conosco. Agora, se a sua escolha, porque a vida é feita de escolhas, for se verticalizar para baixo, para que Umbanda, para as trevas, para o mal, desça sozinho. É uma maravilha. Entendeu, meu pai? É fácil, entendi. Meu pai, eu quero mais uma vez e sempre lhe agradecer. É uma alegria, é imensa alegria em tê-lo aqui conosco. Por favor, não fique tanto tempo sem vir, eu já lhe fiz a proposta. Vamos tentar pelo menos uma vez por mês conversar. Sobre o quê? Vamos bater papo. Vamos bater papo, que nesse bate-papo, com certeza, nós seremos inspirados, nós seremos intuídos para falar coisas boas, coisas edificantes. Eu não resto a menor dúvida. Meu amigo, e o senhor sabe que eu tenho uma questão de relação com as entidades muito forte. Eu nasci na Umbanda, então eu me relaciono com as entidades de uma forma que, como eu me relaciono com amigo, eu me relaciono com as entidades. Então, me permita chamar que a amiga, nossa mãe Jurema da Praia, nos abençoe sempre. Que o meu amigo Caboclo Pena Branca, meu guia-chefe do Caminhos da Evolução, nos abençoe sempre, e que eles permitam que essa nossa união, que essa nossa amizade perdure ainda por muito, muito tempo. Que assim seja. E eu não sei se o senhor se lembra, mas no programa anterior que nós gravamos, eu estava aqui, com o seu Omulu, mais uma vez, só que agora o senhor me provocou no sentido de falar de uma das grandes entidades da Umbanda, que é o nosso querido Cacique Pena Branca. Então, se o senhor me permitir, eu farei a ele uma prece em cântico, por favor, que é indiscutivelmente uma das mais lindas entidades dessa nossa religião. Salve o Caboclo Pena Branca. Cacique Pena Branca que chegou, com sua força iluminar, vem das montanhas trazendo paz e a sua luz através do seu cocar, e a sua luz através do seu cocar, e a sua luz vem do infinito, abençoando a quem nele acreditar, dando conforto ao filho aflito, e a fé a quem nele acreditar. Salve o Cacique Pena Branca. Meu caboclo. Que maravilha. Eu tenho certeza que ele vai lhe agradecer com um abraço aí, pessoalmente, tenho certeza disso. Se Deus quiser, se Deus quiser. Eu também agradeço muito a oportunidade de estarmos juntos. Vamos sim
Vamos sim conciliar nossas agendas para que uma vez por mês a gente possa ter esse papo de Umbanda. Olha a sugestão, hein? Olha a sugestão do quadro. Já está feito o quadro Papo de Umbanda, com o pai Luiz Fernando Barros e eu aqui ajudando de vez em quando. Isso amigo, aí. Mais uma vez, um grande abraço. Um abraço para a mãe Flávia, a bênção dela. Um abraço para a minha queridíssima Letícia, que trabalha contigo. Obrigado. E mês que vem a gente está de volta. Deus quiser. Fica com Deus. Saúde, tudo de bom. Tchau, Obrigado. pessoal. Obrigado mais uma vez pela audiência Fique de vocês. com Deus. Até a semana. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.